Oi, pessoal. Então, hoje a gente está começando sem música. Esperava estar fazendo um encontro diferente. Tomei coragem na semana passada, no final de semana, e mandei uma mensagem para a Beta, que eu de vez em quando conversava pelo Facebook, por mensagem, e a gente acompanhando os nossos, eu, ex-aluna da Chave, sempre tive uma admiração muito grande e sempre carreguei comigo e valorizei em mim todo o aprendizado e tudo que eu vivi na Chave, e depois no meu percurso profissional eu fui reencontrando caminhos que me levaram a estudar um pouco de Piaget e Lawrence Kohlberg, que foi um aluno de Piaget, em toda essa ideia da construção do julgamento moral nas crianças e depois nos adultos, e esse é um tema que me interessa muitíssimo. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a vida é tão corrida, né? E a gente tem sempre tanta coisa para fazer que eu fui adiando um pouco esse projeto, né? Essa ideia de sentar e estudar, me dedicar ao estudo daquilo que me deu mais prazer. Vou explicar para vocês. Eu estudei na Chave do Tamanho, ali na Travessa Madre Jacinta, né? Na Gávea. Desde pequenininha até o último ano, que era a quarta série, quando eu tinha 10 anos de idade, fui alfabetizada lá, então toda a minha formação básica, fundamental foi lá. Minha mãe foi professora da Chave antes de eu nascer, depois ela acho que vai falar um pouquinho aqui. E aí depois eu fui para a escola, fui para São Marcelo, segui a vida. Fui fazer Direito na PUC, fiz parte de um grupo de pesquisa chamado PET, que era um grupo financiado pela CAPES, e cada um tinha uma linha de pesquisa. E o meu grupo estava estudando Jürgen Habermas, enfim. E eu me lembro que eu tinha que eleger um tema, eu não me lembro agora porquê, se foi algum texto que eu li, conversando com o meu orientador na época, o Antônio Maia, eu perguntei para ele o que Piaget tinha de especial. E perguntei para minha mãe, que vai falar, é matemática e estudou psicologia, fez doutorado em epistemologia, então queria que ela falasse um pouquinho. E aí eu peguei e eu fiz uma palestra, que eu vou mostrar para vocês aqui o handout. Foi uma palestra que eu fiz ainda na graduação da PUC. Eu fiz essa pesquisa, que foi eu tenho uma pasta dessa pesquisa, eu deixei lá dentro, que o tema era Aspectos da Teoria de Jean Piaget e Lawrence Kohlberg no Pensamento de Jürgen Habermas. E eu falei sobre o estruturalismo genético de Piaget, a construção da consciência moral pela criança, a tese de Kohlberg, e abri para o debate. E para mim foi o estudo mais delicioso que eu fiz na minha vida. Assim, eu me lembro de estudar e não sentir a hora passar, não tinha esforço nenhum. Me emocionou muito esse estudo, assim, eu fiquei muito feliz com essa palestra. Foi a minha primeira aula, assim, que eu... Mas aí a vida seguiu e eu acabei deixando esse estudo um pouco de lado, fui para o direito, né? Enfim, fui me formar, acabou que eu não consegui dar andamento para essa ideia. Pensei até em fazer um mestrado, mas não consegui encontrar uma linha de pesquisa que na época conciliasse esse estudo com o direito. Eu não consegui fazer uma ponte clara, e aí fui seguindo, né, na carreira. Dei uma chance para o direito, botei a gravata, fui para o escritório acompanhar processo, que foi uma experiência riquíssima também. E aí, quando eu descobri mais tarde a mediação de conflitos, e mais tarde ainda descobri a prática colaborativa, eu vou trazer para vocês o livro de uma canadense que o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas eu tenho orgulho de dizer que a gente traduziu e publicou esse livro. Ela tem uma explicação num pedaço do livro, que ela faz o link, ela cita Piaget, Kohlberg e Carol Gilligan. Ela fala da teoria moral, da psicogênese, do desenvolvimento moral na criança, proposto por Piaget,
Depois, o trabalho do Lawrence Kohlberg, que é um psicólogo americano que foi aluno de Piaget e que em 58 faz experimentos transculturais para ampliar, né, a ideia de que o desenvolvimento moral não termina no desenvolvimento da infância, mas também ele faz estudos transculturais para ver no adulto como é que é esse desenvolvimento. Enfim, era sobre isso que eu ia estar conversando hoje com a Beta. E depois a Carol Gilligan, que é uma psicóloga americana, que por sua vez foi aluna de Kohlberg, e ela critica, porque ela já é da segunda metade do século passado, né? E ela fala que o Kohlberg não considerou algumas vozes nas pesquisas dele, porque naquela época as vozes eram predominantemente masculinas, né? As vozes institucionais. Então ela traz a voz da mulher, a voz do preto, a voz das minorias, né? Que são vozes pouco ouvidas. Então tem um livro dela chamado Uma Voz Diferente, em que ela fala do aporte, né, dessa ideia do cuidado e de como que essa moralidade é transformada com a entrada da mulher na cena, enfim. E por aí vai, isso já foge um pouco do tema, que, né, esse aqui era o handout que eu entreguei para os alunos. Isso foi em 17 de dezembro de 98 que eu fiz essa pesquisa. E eu fui descobrir, tem um livro aqui que eu quero mostrar, que é para mim um livro de base, que foi o Antônio Maia que me deu, que é esse aqui, que se chama Itinerários de Antígona, que fala da questão da moralidade, e que fala no último capítulo, né, a moralidade sob a sociologia da moralidade, a filosofia, e no final a psicologia. Ela fala do Piaget, do Kohlberg, enfim, eu não quero me estender, essa não é uma para eu ficar falando, palestrando, era para essa conversa estar acontecendo com a Beta, porque, como eu disse, conhecendo depois, estudando as práticas colaborativas, eu fiz esse percurso todo para chegar e ter o reencontro com esse conhecimento e toda essa base que para mim é fascinante, né, do estudo da teoria do Piaget, e de reconhecer isso na minha formação. E de lembrar como era o dia a dia da escola, e de lembrar como eram as regras, como era a avaliação, como eram, né, como a gente não tinha prova, como não tinha série, as salas tinham nomes de personagens do Monteiro Lobato, e muitas outras coisas. Algumas são borrões, algumas são flashes de memória, mas eu estava vendo de novo. Quem é da chave vai lembrar dos enigmas. Eu peguei para ver, eu tenho enigmas, e a forma, caiu aqui, como, né, os deveres que a gente fazia, as especialidades, os problemas. Eu achei também aqui um caderno de especialidade, né, do meu Recanto Monteiro Lobato. Eu fui aluna da Pro Giovana nessa época, e tô vendo assim a diferença, a qualidade e como era desafiador e rico e envolvente tudo que a chave propôs e tudo que acontecia lá. Enfim, quero ouvir vocês mais do que falar. Eu estou muito desconcertada. É muito estranho, né, quando a gente marca um encontro com alguém e esse alguém falta de repente, né? É muito estranho, porque eu adiei muito isso, eu tomei muita coragem e não deu tempo, né? E aí acontece uma coisa dessas, você tá super animada, dando um passo na sua vida, querendo retomar uma coisa que te deu muita alegria e que te deu muito prazer, e finalmente eu ia ter tempo, né? Agora que a gente está parando para estabelecer prioridades na vida, para tocar um projeto antigo e que tem tudo a ver com o trabalho das práticas colaborativas, da construção de consenso, do protagonismo, né? Do desenvolvimento autônomo e crítico. E hoje era um reencontro improvisado. A gente ia conversar aqui publicamente e não está acontecendo. Então eu vou abrir para vocês. Eu também tenho aqui os livros do Lauro que eu tenho lido, umas anotações. Eu não quero mais falar, acho que já entrou bastante gente, já estamos aqui há 10 minutos. E é isso, eu vou ver que já tem alguns pedidos. Quem quiser entrar, é só pedir para entrar. A ideia é a gente fazer uma espécie de homenagem, uma espécie de sarau para a Beta,
para a chave do tamanho, que marcou a vida de tanta gente, marcou uma geração e é tão importante e seria tão bom nesse momento que a gente está poder ouvir, poder, né, ia ser uma contribuição muito rica para a gente pensar o futuro e a gente exercer com autonomia e toda a escolha que a gente precisa fazer. Tô meio emocionada, né? Mas eu vou botar vocês aqui, vou ver quem tá pedindo para entrar e vai entrar. Vou chamar para entrar. Olá, tô rindo. Oi, Virgínia! Estudamos juntas. Eu não estava preparada para entrar. Quando eu falei para entrar, na verdade, era para poder falar com você aí no chat, mas tudo bem. Entrou. Entrei, vamos embora, sem vergonha. Isso. Mas também tô perplexa com a notícia. A Beta era incrível, sempre estava do meu lado, me ajudava, sempre me escutou de igual para igual, mesmo com 5 anos de idade. Batia na sala dela para falar e ela estava lá, com o ouvido aberto, coração aberto, sem ter aquela coisa de, é uma criança boba, né, que quer falar uma besteira qualquer. Não, ela sempre escutava com muito respeito, assim, ela sempre teve muito respeito. Tenho saudade, né, das pros. As pros. Eu cheguei a passar na chave muitos anos atrás para ver, deu uma pena, né, aquela casa lá na Gávea, daquele jeito. Estava ansiosa, achando que ia ver a Beta hoje, que eu já não a via há muitos anos, né? Porque ela é da família de uma amiga minha, da Kitty, que deve estar aí online, da Cristina Macarenco. E eu sempre encontrava com ela nas festas e tal, ela é sempre ótima. Então, só realmente muito carinho, muito amor por ela. Que coisa, né? Eu tô assim, impressionante, porque demorei tanto. Liguei, a gente já há mais de ano a gente estava conversando pelo Facebook e querendo retomar essa conversa. E de repente, esse fim de semana a gente se falou, eu propus, Beta, vamos fazer uma live e vamos conversar sobre isso, né? Porque sobre esse ensino à distância, o que você acha disso? E você não acha que seria uma oportunidade tão importante da gente trabalhar dilemas morais com as crianças, com os adolescentes, né? Sei lá, alguma coisa. E ela falou, esse é o meu objeto de estudo, a minha paixão, a questão do julgamento moral na criança. Então eu estava muito animada, sabe? Era um reencontro lindíssimo, era muito especial esse encontro. E acontece uma coisa dessas, assim, então é muito estranho. Eu estou muito repentino. Muito mexida. Pega de surpresa. Nossa, e eu não estava preparada para entrar. Nem eu estava preparada para estar aqui assim, então é assim, acho que estamos aí. Obrigada, viu, não, Vi? só Obrigada. realmente deixar um beijo. Parabéns pela iniciativa. Bom te ver. Vamos ficar em contato. Tá bom? Um beijo. Beijo, até. Tchau. Que vontade de ver todo mundo. Oi, Marcelo. Oi, Olivia, tudo bem? Infelizmente, uma situação triste, né, que acaba nos juntando aqui, fazendo que a gente converse aqui na live. Pois é, eu não via a Beta há tantos anos, assim, ia ser uma coisa... E foi tão de repente, né? Ela estava numa live que eu fiz terça passada com crianças. Eu conversei com crianças e adolescentes aqui no Chá das 5 de terça-feira e ela entrou. Eu estava no meio da fala e nem consegui. A Beta tá acompanhando a live, a Beta está acompanhando. Então foi muito súbito isso, né? Foi muito de repente. Foi muito de repente. Eu acho que mais importante é que ela, até o último dia dela, ela foi muito guerreira, né? Ela sustentou muito esse legado e o projeto do meu avô, do Lauro, de Oliveira Lima, de uma escola piagetiana, que era experimental num determinado momento, que se demonstrou absolutamente fundamental nos anos subsequentes, especialmente porque todo esse projeto começa, né? O meu avô na diretoria do ensino secundário, no governo João Goulart, ele ficou de agosto de 63 a abril de 64, quando houve o golpe nessa diretoria de ensino secundário, e imagina, né? Eram ele, Anísio Teixeira, Paulo Freire e Darcy Ribeiro planejando o futuro do país, né? E o que essas pessoas não teriam conseguido fazer naquela época não fosse um golpe militar, né? Como esse golpe militar atrasou nossa vida, como atrasou o país, né? Eram 4 gênios
que são absolutamente imprescindíveis para a gente pensar a educação no país, enfim, dialogando sobre o que seria o futuro do Brasil. Que futuro lindo seria, né, se a gente tivesse deixado que eles continuassem a doutrinar. E eles fizeram isso muito bem, né? Meu avô escreveu centenas de artigos, escreveu 22 livros sobre a teoria piagetiana, desenvolveu o método psicogenético, né? Então acho que foram contribuições muito importantes. Quando ele se desencanta um pouco, né, com a atividade governamental, chega até a se candidatar a deputado federal pelo PMDB, depois pelo PSB, ele se desencanta um pouco, ele funda a escola, né, que foi um projeto muito bem sucedido, né, no início da década de 70, 1970 propriamente. Uma escola que faz 50 anos e que, enfim, já deixou aí muitos milhares de alunos, né, na saudade, né, porque a gente fica muito com saudade, né. Era uma escola muito acolhedora, apesar de que, se a gente for fazer uma análise, né, do que era a escola, ela não era acolhedora no sentido de ser cliente com o aluno, de ser muito ao contrário, a cobrança era enorme, né? E você falava do método piagetiano que era aplicado, enfim, dos trabalhos em grupo, das séries, mas que observavam o desenvolvimento do pensamento do aluno, que observava o desenvolvimento moral do aluno, mas essa escola era uma escola que cobrava muito a partir do momento que ela nos dava responsabilidade. Eu acho que isso é bacana, nos dava responsabilidade pela construção. Ela não dizia, olha, o professor ele vai te ensinar, né? Era aquela fala célebre do meu avô, né? Que o professor ele não ensina, né? Ele ajuda o aluno, né? Na pesquisa, no ensino, ele cobra do aluno essa construção. Então, a responsabilidade ela é transferida para o aluno, coisa que, na verdade, até hoje, né, porque muito desse ensinamento se perdeu, dessas grandes figuras da educação, até hoje a gente não conseguiu retomar esse caminho, a verdade é essa. A gente não conseguiu retomar o caminho de uma educação planejada para o futuro, em que os alunos são responsáveis pela própria construção do pensamento, e não o professor, né, com falas repetitivas. Né? Então, eu acho muito bacana que você tenha falado logo no início da live, que reencontrou esse caminho, que foi meio circular, né, Olivia? Para você, né? Você foi para o direito, e de advogada passou para a mediação, depois para as práticas colaborativas, e de repente você reencontra cooperação, que está na base do seu ensino, da sua formação. E isso é muito bacana. Então, a Beta ela conseguiu levar esse legado, ela tinha uma personalidade muito forte, e é muito interessante porque eu lembro da Beta com essa personalidade muito forte nos nossos anos de escola. Quem não tinha medo de ir para a sala da diretora, né? Assim, eu morria de medo. Eu era sobrinho neto dela, né? Sobrinho dela, né? Desculpa, e neto do meu avô Lauro. Mas eu tinha por medo de ir para a sala da diretoria. E, ao mesmo tempo, ela ao longo dos anos, é muito interessante como eu pelo menos observei, não sei se todos observaram da mesma forma, mas ela foi tornando a personalidade dela cada vez mais doce, cada vez mais aberta ao diálogo, cada vez mais. Ela sempre foi assim, mas ultimamente, nos últimos anos, eu vi pelas opiniões dela, da forma como ela se colocava, assim, como ela conseguia, sabe, transmitir afeto. E isso é muito legal, né? E, aliás, isso sempre teve na história da família, nos filhos, né? Na Fabiana, Betinha, na Ana Maria, no João, nos netos, enfim. Ela sempre conseguiu, enfim, com os irmãos, né? Ela tinha 6 irmãos, são 7 no total. Ela sempre transmitiu muito isso, mas sempre foi muito porto seguro, sempre foi muito âncora nesse aspecto de, sabe, de levar, às vezes, contra tudo, contra todos, né? Contra tudo e contra todos, a escola adiante. Né? Então a chave ela persistiu e ela existe até hoje. Né? Teve seu momento de auge, né? Na década de 80, com até, acho que chegaram a ser 4 unidades. Né? Eu lembro da Barra, eu lembro da Travessa Madre Jacinta, que era original. Eu lembro ali do Jardim de Alá, teve uma escola que depois virou um britânico. Era a Chavinha? Era Chavinha? Teve ali, teve uma escola que funcionava ali, onde depois se abriu o Lagoa Barra, que foi demolida. Foram várias construções demolidas. Não sei se vocês lembram, mas também eu lembro, minha memória é muito distante disso. Mas havia também essa.
Então eu lembro de 4 unidades da escola, né? A Chave era a grande referência de ensino do Rio de Janeiro. E naquela mesma época foram fundadas escolas construtivistas, né, que existem até hoje, e que, assim, ainda que sigam um modelo parecido, não tem o mesmo modelo, claro, porque o método é diferente, e também porque, no final das contas, ao longo dos anos, elas foram perdendo um pouco da característica original. Mais uma vez, assim, apesar de não ser dessa área, desse ramo, é óbvio que, né, pela história do meu avô, da minha família inteira, aliás, todos os meus tios, minha mãe, todos os meus tios sempre foram muito dedicados à educação, sempre se orgulharam muito disso, do trabalho do meu avô e da minha avó, né? Diga-se de passagem, que também era uma pessoa muito tradicional da educação, não só pela fundação da escola, não só por ser mulher do meu avô, mas porque a família toda da minha avó no Ceará fundou alguns dos principais colégios, né? E, aliás, 2 dos meus tios voltaram para lá para abrir colégios também, mas o Colégio Agapito é um colégio que é muito tradicional, né? O avô dela, quer dizer, era um grande educador no Ceará também, né? Assim como meu avô se tornou, né? Por acaso a minha avó foi a referência, o pilar assim de vários ramos assim, né? que acabaram todas convergindo para a educação. Mas então eu acho que assim, é um legado muito expressivo, é um legado muito importante Sim. que se deixa. Eu tenho certeza que em algum momento isso vai ser retomado. Vejo, né, assim, que alguns autores dessa época, né, dessa tropa incrível que foi, né, a que se montou no governo João Goulart, com Anísio Teixeira, com Paulo Freire, Darcy Ribeiro e meu avô, que eles são ainda muito lembrados. Eu acho que meu avô ele precisa ainda ser mais estudado. Ele tinha um modelo revolucionário, né, para o ensino secundário, na época que ele foi diretor do ensino secundário no governo João Goulart, mas eu acho que o somatório desse conhecimento, ele sem dúvida nenhuma ainda vai ser melhor explorado no futuro, sabe? Eu tenho essa impressão. Eu acho que a gente tem muita. Porque assim, eu acho que o ensino está completamente perdido hoje. E se tem uma coisa que a Chave me deu, eu tenho certeza que deu para você também, é esse espírito crítico que a gente tem. E ainda que não sejamos da área propriamente, a gente sabe como o modelo está completamente equivocado hoje de educação, completamente equivocado. Então, assim, você Sim, não precisa ser um sim, grande educador para saber disso, é só você entender um mínimo de planejamento, entender qual é o espírito que se pretende de uma criança, o sim. potencial que uma criança tem e o que você deve realmente esperar, né, do desenvolvimento psicológico, enfim, né, de uma criança e de ensino de uma criança. Então, isso, né, mal ou bem, sempre se debateu muito, né, entre a gente, a família e tudo mais. Então, Olivia, enfim, eu só quero te agradecer. Depois que você me ligou, enfim, obviamente, isso continuou ainda reverberando na minha cabeça. Eu já tinha tido a minha catarse, a minha crise também de choro, mas óbvio que ouvir você é sempre maravilhoso. Então, super obrigado. Obrigada, Marcelo. Tá Obrigada bom? pela tua presença aqui com a gente. Um beijo bem grande, tá? Em você, na tua Beijão. mãe, na Giovana, em todos, toda a família, viu? Um Tá beijo. bom. Fica Valeu, aqui valeu. nossa Beijo. homenagem, nosso carinho, todos os ex-alunos e apaixonados pelo trabalho do teu avô, da tua avó, da tua tia, da tua família toda. Muito importante, tá bom? De todos nós, porque todos os alunos da PUC, olha, da PUC da cabeça, da Da Chave, PUC a gente porque nós também somos tem. também, né? Porque nós somos também, Somos todos os também, né? alunos da Chave também reproduzem um pouco esse trabalho, também, de uma forma, são Isso. responsáveis pela continuidade, né, desse trabalho, por manter vivo o nome, né, do meu avô, da Beta, de todos aqueles, da minha mãe, enfim, dos meus tios que trabalham com isso também. Uns fundaram um colégio, uma escola de inglês, outros voltaram para o Ceará, abriram dois, voltaram para o Ceará, Adriano e Laurinho voltaram para o Ceará, abriram lá escolas, a Lili, que trabalhou também durante tantos anos, enfim, todos de alguma forma são muito engajados nesse projeto educacional. Mas Ai, obrigado, obrigado mesmo. no que depender de mim, vou tocar essa pesquisa e vou mergulhar fundo nisso, porque tem tudo a ver você sabe, com o trabalho de gestão de conflito e da gente amadurecer para uma sociedade mais autônoma, né, que pense, que se Mas com responsabilize certeza, pelos seus atos, pelas suas escolhas, justamente, que saiba, né, discutir, elaborar regras, rever regras e coisas que a gente aprendeu desde pequenininho na verdade. chave. Conta, É eu tô isso, nessa, faço parte desse grupo é isso aí. aí, Tá com bom? certeza. Tá bom, valeu, beijão, Um Olivia. beijo Tchau, grande. tchau. Tchau. Eu tenho uma carta, enquanto eu vou chamar a próxima pessoa, eu vou ler a carta do Ronald, que foi pro, tá? E aí eu vou chamando aqui outra pessoa. Pode ser? Minha homenagem à Beta.
Em 1983, eu me formei como professor de português e literatura, sem saber quanto interesse exatamente eu tinha em português, em literatura e em ser professor. Assim, perambulei, até que 3 anos depois me falaram do curso de formação de professores da Chave do Tamanho. Não sabia nada a respeito. Era uma escola primária e eu, na verdade, não possuía qualificação para ensinar nesse segmento. A Chave, entretanto, não dava a menor bola para essa questão regimental e tinha uma bela razão para fazer assim. O breve curso realmente formava um professor de dentro para fora, coisa que a PUC não conseguiu fazer comigo em 5 anos. E formava não com apostilas e métodos embolorados, mas através de desafios, de perguntas e enigmas. Ainda bem que fui selecionado, apesar de minhas caneladas durante o curso. Lauro era um iconoclasta e nos deixava meio atordoados com perguntas como esta que não me esqueço. Aspas. Você conhece alguém que mudou? Pano rápido, expressão em suspenso. Aprendi que essa era a pergunta-provocação básica do professor. E lá estava eu, agora pro e não tio, da Chave do Tamanho. Encantamento é a palavra que descreve meus primeiros tempos nos recantos. A começar pelo uniforme, que não era de fato um uniforme, pois cada garoto e cada garota podia escolher suas cores preferidas. Levei um tempo para me recobrar do desconcerto com essa primeira quebra de norma. Inúmeras outras se seguiriam, e acima de todas, a extinção da aula expositiva, aquela que nos daria a colher de chá de entoar ad nauseam, a cantilena dos conhecimentos adormecidos, respondendo a perguntas que ninguém formulou. O professor, na verdade, era um desequilibrador tout corps, de acordo com a língua que a família Oliveira Lima, por motivos óbvios, tanto apreciava. No fim do turno, todas, melhor assim, eu era o único homem, estavam exaustas por enfrentar desafios das aulas, mas a garganta mantinha-se intacta para as conversas que se seguiriam com as colegas. É que a Pro fala menos do que as meninas e os meninos. Que coisa! Então, voltando lá do pátio, lá no fundo do corredor de acesso à sala das Pros, havia aquela porta de madeira, e além dela, aquela sala tão acolhedora, com flores, livros, artesanias e uma mesa. Para lá dela, um lindo sorriso e Beta. Eu criei uma petulância, mas Beta era generosa e condescendente comigo. Tinha muitas dúvidas, culpa dela, do Lauro e das crianças, e por isso, a toda hora invadia sua sala sem aviso prévio e irrequieto. Minhas colegas ficavam esperando eu ser arremessado porta fora, mas Beta nunca desconsiderava uma só de minhas perguntas desconjuntadas. Toda dúvida servia para alguma coisa. Afinal, o método estava lá para ser provocado, ele também. E, de toda forma, havia uma desconfiança visceral na vitalidade do pensamento combinado da Chave. Lauro ficava lá em cima, lendo e escrevendo. Beta embaixo, no meio dos acontecimentos, infundindo neles o ânimo dos provocadores, cobrando das Pros que não ficassem quietas, fazendo delas também, e não apenas das crianças, o alvo permanente dos desafios, tudo com sua voz possante, aquele sotaque saboroso do Ceará e as gargalhadas, que gargalhadas! É verdade que na sala das Pros o tempo fechava volta e meia. O pessoal ficava meio temeroso quando a porta de madeira se abria, fora de hora, e se ouviam passos. Mas sabiam que as broncas tinham prazo de validade curto, além de serem muito bem dadas. Logo voltava a cena, o carinho muito bem temperado, aliás, por um humor que atenuava excessos românticos e que devia deixar o Lauro acima das nuvens de tanto orgulho de sua menina. O que eu escrevi mostra um pouquinho da minha experiência com Beta, mas o que faz dela Beta mesmo é o fato de eu sequer ser capaz de imaginar quantos outros relatos como este, vindo de alunos, funcionários, pais e professores, podem ser feitos num piscar de olhos. Acabada uma de minhas conversas com ela, muitas outras se seguiam com outras Pros, pais, crianças. Eu ia me distanciando dela e olhando para trás, ia vendo tantos outros se chegando para receber uma dica direta ao ponto, um elogio e um carinho,
uma gozação muito bem sacada. Imagino que não se tenha passado em volta dessa pro de 1988, quando eu deixei a escola, para cá. Quantos estão, neste momento, lembrando entristecidos de suas histórias com ela e mostrando suas visões particulares de uma pessoa tão calorosa, tão amiga, tão sábia, embora nem sei se ela aprovaria o termo, suas visões, enfim, da mais verdadeira das pros. No caso dela, para mim, está muito claro que estas lembranças vão se tornar em breve histórias saborosas a serem passadas adiante com carinho, alegria e também com humor, porque tenho certeza que é assim que ela gostaria que fosse. Vou me lembrar para sempre da minha diretora e amiga, e acho que levar adiante as bandeiras do Centro Experimental e Educacional Jean Piaget não sei se a melhor e certamente não a única, mas uma belíssima maneira de mantermos a Beta em nossa memória e na memória dos que não tiveram a felicidade de a conhecer. Pro Ronald. Lindo, né? Eu vou chamar a próxima pessoa. Obrigada, Rony. Oi, sim. Oi. Conseguimos. Eu sou a mãe do Rafael. Você é a mãe do Rafael, eu lembro. Lembrando de mim? Sim, claro. Pois é, olha só. Então, a gente está aqui, né, muito entristecida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente sabe que a Beta está aqui com a gente, né? A Beta vai ficar eternizada em todos vocês que fizeram parte da escola, que estudaram com ela, em quem ela plantou tantas coisas, né? Todo esse método que já vinha do Lauro, feito com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto conhecimento. Na chave, nada é chutado, nada era chutado, né? Tudo tinha um porquê, tudo tinha um motivo, tudo tinha uma explicação de ser. Então, a gente tinha essa confiança de deixar os filhos lá e saber que aquilo era bom. Eu aprendi muito com o Lauro, aprendi muito com a Beta, eu sou psicóloga, mas eu aprendi sobre criança mesmo na chave, acompanhando os meus filhos. Eu fiz curso com o Lauro para poder não atrapalhar aquilo que ele tentava fazer com os filhos da gente, né? Então, eu fiz o curso para aprender quem é essa criança, o que essa criança é, o que ela faz, por que ela é assim, por que o professor não pode ensinar. E, com isso, eu acho que eu consegui ajudar ao Lauro e a Beta a produzirem, né, essas crianças e essas pessoas, esses cidadãos que vocês todos são hoje, né? Então, eu queria deixar aqui minha homenagem, minha saudade, né, à Beta, da escola. Eu hoje já chorei muito por causa dessa notícia no início da manhã, né? Meus filhos também, Rafael, Mari, Beatriz só soube agora há pouco. Mas deixar realmente essa homenagem e esse agradecimento. Eu acho que a gente lucrou muito com isso. Foi assim, na minha família as pessoas diziam que eu era maluca. O meu irmão dizia para mim, você vai ver, essas crianças quando saírem da chave não vão passar em universidade nenhuma, não vão poder continuar os estudos. E ninguém teve problema, né? Todos seguiram, estudaram em outras escolas para complementar. A Bia foi quem fez o ginásio lá. Aliás, eu acho que devo ter sido uma das mães mais, digamos, na figura de mãe da chave, uma das mais demoradas, porque eu entrei lá com a Mariana em 76 e saí de lá com a Bia em 96. Então, eu fiquei 20 anos como mãe da chave. Três. Com a diferença de 4 anos. Então, a Mari entrou, quando a Mari saiu já estava o Rafa, quando o Rafa saiu já estava a Bia. Então, e a Bia foi de São Conrado, fez o ginásio lá. E foi assim, junto com a Betinha. Bia era colega de turma da Betinha, né? Então, eu acho que foi um momento assim muito rico para a família toda. Nós íamos muito na sala da Beta, Álvaro e eu, né? Álvaro, o pai das crianças. Nós íamos muito lá. A hora que a gente chegasse, a Beta recebia a gente, conversava,
tirava os grilos da gente, ajudava a gente a caminhar como pais dessas crianças, entre aspas, diferentes, né? Que estudavam sozinhas, que não precisavam que a gente ficasse fazendo dever nem com elas, nem para elas. E acho que isso deu a eles uma autonomia fantástica. Realmente eu acreditei sempre e acredito muito no projeto Chave do Tamanho, né? Um projeto que se tornou realidade, né? Então eu queria deixar aqui esse muito obrigado para sempre, a Beta, ela vai ser lembrada sempre, ela vai ter sempre um lugarzinho no nosso coração, né? E na nossa memória, nas nossas imagens, na nossa história de vida. Tá bom, Sim. Olivia? Muito obrigada por você me chamar. Obrigada por entrar, para a gente estar junto nesse momento. Viu? Beijo em todos. Obrigada. Beijo no Para Rafa, em vocês todo também. mundo. Já. Minha mãe. Vamos ver se ela consegue entrar. Oi, Oi, e bem, gente. aí? Eu estudava matemática na PUC quando eu ouvi falar dessa escolinha e resolvi ir lá. E fiquei, assim, apaixonada por tudo que eu encontrei lá, e aí fiquei por 4 anos, desde 76, né? E, bom, primeiro você tinha grupo de estudo com Lauro, e eu queria estudar o Piaget, e os professores participavam todos e tal. E depois foi a história de ser pro, né? E o dia a dia, e a figura da Beta era assim o pilar, o fundamento, a pessoa que estava lá para qualquer dúvida, qualquer coisa assim inesperada, ela estava com a calma dela e resolvia tudo, né? Então era muito bom. Mas a escola, ela tinha uma filosofia, né, do envolvimento da criança, né? Então os recantos, né, como se chamava, as crianças que definiam as regras do recanto, e os professores, eles tinham, a cada dia, você pensava numa situação problema para envolver as crianças com essa questão. Era sempre uma coisa que dizia respeito a elas. Eu me lembro que numa turma de 1 ano e meio, uma vez, 1 ano e tal, 1 ano e meio, 2, eu coloquei uma porção de cadeiras e mesas na entrada da sala. Então, a criança chegava lá, aí algumas subiam, outras começavam a tirar as cadeiras, umas abriam o berreiro e choravam, não faziam nada, né? Mas aí iam vendo as outras. Então, cada dia você tinha essa tarefa. Então, era uma coisa muito viva, muito... acontecia assim, além de você ter os temas todos a ser trabalhado, tinha essa maneira de você introduzir a participação das crianças nas questões, né? Porque eram sempre questões que interessavam muito, em todos os lugares, na hora do lanche, na hora do recreio, você tinha sempre uma observação, observava-se muito a moral da criança. Tinha criança que estava na sua sala, né? Mas você notava que no recreio ela procurava outras, de outra sala. Então, significava que moralmente ela estava mais ligada àquele grupo. Então, tinha alguma coisa aí que tinha que se equilibrar, né? Eu me lembro que uma vez
todo mundo foi tirar a roupa para tomar banho de mangueira, estava muito quente, e teve um garoto que falou, eu não. Então, você via que ele já tinha uma moral, né, acima. E várias coisas, como a Chave, ela tratava os problemas, né? Eu me lembro que tinha, assim, sempre tinha, né, alguém que batia, que era o bom, que se sentia tal. Então, você pegava, você conversava sobre isso, né? E ele ia fazer uma visita num recanto de mais velhos um pouco. Então, ele chegava lá e via que aquela fortaleza dele não era para qualquer turma, né? Era relativo. A mesma coisa quando era uma criança que era meio pele e tal, você levava a criança para um recanto mais novo para ela ver que ali ela tinha força e tal. Então, você equilibrava sem você dizer ou conversando, né? Você tinha essa maneira da criança mesmo, do grupo mesmo, mostrar para você, para a criança, o nível dela, onde que ela está. Deixa eu ler para você no domingo, nesse fim de semana, sei lá, 2 dias atrás, eu conversei com a Beta pelo Facebook e uma das perguntas que eu fiz é que na chave, que eu nunca tinha entendido isso, na chave tinha uma coisa de você, não sei se isso dependia da faixa etária, mas tinha um negócio de você revidar. Se você apanhasse, aí você ia lá e você tinha que revidar, você batia no outro. Aí eu perguntei para ela, Beta, como assim? Por que revidar? Aí ela escreveu no tijolinho, está aqui no Facebook. Ela falou: a criança tem que aprender a se defender. E da física, não sei se ou da física, a toda ação, uma é igual e contrária. No início é físico e vai evoluindo com o desenvolvimento. Tudo em Piaget inicia pela ação até a representação. Era um dos assuntos que a gente ia tratar hoje, né? Era isso da questão de revidar e tal. Exatamente, que muita gente achava, não, mas como você vai querer que o outro revide? Mas a escola tinha a filosofia de que se ele bateu, você agora bate nele, né? E tinha tempo de luta, tinha coisa que algumas pessoas, e aí as crianças mesmo, dependendo do nível, estabeleciam. Não pode puxar o cabelo, morder, não pode algumas coisas, né? Elas Eu não lembrava disso, não. Mas tempo tinha. de luta. Mas muito bom. foi isso. Tempo de palavrão? Tinha, Mirna? Tempo do palavrão? Vou chamar a Mirna para entrar aqui também. Tá. Chama ela, Quer então. falar mais alguma coisa? Não, eu só quero falar que eu senti muito, que eu ainda tinha coisas para conversar e para aprender com a Beta, né? Então ficou aquela coisa que, poxa, por quê, né? Mas, enfim, foi isso. Então tá. Então, obrigada, mãe. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. É isso mesmo, Márcia. Minha mãe grávida dando aula lá. Tem alguém que está se lembrando aqui. Márcia, mãe. Deixa eu fechar você. Fala aí. Sim. Grávida de mim. Oi. Oi. Tudo bom? Aqui eu estou do seu lado da minha esposa, Fábia. Fábia. Eu sou Ângelo, eu fui aluno da Beta, fui da primeira turma da Chave. Saí da Chave em 77, né? E depois de muitos anos, voltei com os meus filhos, meus 3 filhos, o Francesco, a Chiara e o Antônio. O Francesco estudou a vida lá dele todo até acabando o ginásio, né? A Chiara e o Antônio ainda estudam lá. E assim, a Beta foi muito importante para mim na todo o processo, como minha primeira professora lá na Chave. E depois, ao longo da vida toda, na criação dos meus filhos. E assim, acho que vou sentir falta dela como amiga, também muita falta também, assim, num momento que o país também está tão difícil, que as coisas estão tão complicadas,
complicadas pela situação do mundo todo também, mas também pela falta de razão das pessoas. E a Beta era uma pessoa que tinha um lado assim de ajudar. E a questão assim, a educação é super importante. A gente só vai conseguir melhorar se... E faz falta o Lauro, faz falta a Beta. Muita. Mas assim, a gente aprendeu, acho que foi uma vida muito, muito bonita. Assim, ela construiu muito, marcou a vida de muita gente, vai ficar saudade. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Ângelo. Vamos seguir. Obrigada, Fábia. Obrigada a vocês. Beijos. Beijo. Tanta gente. Mirna e Isadora, minhas amigas mais antigas da vida toda. Oi, Mirna! Oi. Que Ai, coisa eu estou boa. aqui. É muito emocionante esse encontro que você fez aqui, viu? E eu estou aqui prestes a chorar e a rir ao mesmo tempo, porque das lembranças tão boas, né? E como estava falando antes, que a Beta era muito a cara daquela escola, né? E alguém falou da sala dela e tal, e era uma área que a gente não ia muito na escola, né? Então, e era uma sala linda, era uma área que tinha umas No plantas. fundo. E a gente, sempre que ia lá, era uma coisa diferente. Mas esse negócio da relação das crianças com os adultos na chave, né? Era uma coisa muito marcante, que a gente era muito respeitado lá, né? E a gente não via muito isso no mundo em geral, ninguém respeita a criança, sabe? E lá a gente era muito respeitado, assim, queriam ouvir a opinião da gente. Se a gente dissesse alguma coisa, tinha que explicar por quê, sabe? E tem a ver com essa autonomia toda. E você estava perguntando o negócio do tempo do palavrão. Quando a sua mãe falou o tempo de luta, eu Você lembrei lembrava disso? Eu não é que era uma coisa constante. Eu acho que a minha turma... Porque teve uma época que eu fiquei numa turma separada da sua, que foi quando eu voltei dos Estados Unidos e eu tive que recuperar um tempo perdido. Tinha isso de interessante na escola também, né? Então eu entrei numa turma e depois me passaram para outra quando eu consegui acompanhar. Aí, essa turma, que eu não sei se era a sua nessa época, não me lembro mais os detalhes, eu sei que estava falando muito palavrão. E aí eles falaram... gente, então vai ter o tempo do palavrão. E teve, assim, digamos que foi uma semana, não me lembro bem. E a gente ficava gritando, né, a plenos pulmões, aqueles palavrões, depois perdeu o interesse, né, óbvio. Sensacional isso. Só numa escola como a Chave você podia ficar gritando palavrão numa sala com as salas do lado ouvindo. Mas é muito E eu nem lembrava do inteligente negócio isso, de né? revidar, né? É muito inteligente isso, porque é isso, né? Assim, você tem ali uma coisa que está latente ali, vamos trabalhar, vamos dar vazão, sei lá. E a gente nem sabia o que eram aquelas coisas, né? E aí também foi uma época que a gente um perguntava para o outro, mas o que é isso? Isso também, então foi interessante. E sei lá, e tudo da Chave, e a gente está falando muito da Chave porque o Pipo, cachorro, para Pipo. Porque a Beta gente. E o Lauro eram... Continua aí, eu tô te ouvindo, continua aí. Eram realmente os criadores daquele espaço, junto com todo mundo, né? Claro, mas eram os líderes ali, né? Do que estava acontecendo. E para mim, foi marcou minha vida para sempre. Para começar com as minhas amizades, né? Tantas que existem até hoje, né? A Olivia e a Isadora, que são minhas amigas desde bebê, e a gente estudou na Chavinha e na Chave. E depois essa coisa toda que alguém já falou hoje também, do senso crítico, nossa, era assim, isso era exigido da gente, né? E quando eu digo que a gente era muito respeitado, não é que passava a mão na cabeça da gente, não, muito pelo contrário, era uma exigência grande da gente ter responsabilidade, né? E a gente tinha senso crítico, gosto pela leitura, que a gente lia muito. E que mais? Sei lá, foi uma base incrível para a minha vida. E ficaram amigos, ficaram a maneira toda de eu pensar, como eu estudo, sinceramente, a maneira como eu aprendi a estudar, sabe? E a ver as coisas.
e muito isso do respeito às crianças, né? E de como eu me sentia respeitada lá como aluna pela Beta e pelas pros. Muito bom, Então, Mirna. Obrigada. ela fez esse excelente trabalho e hoje continua, né? Porque promovendo esse encontro nosso aqui para lembrar dela dessa parte tão importante da nossa vida. Sim. Então, um beijo. Um beijo emocionado. Obrigada, viu? Foi muito bom ter você aqui. Boas lembranças. A lembrança do uniforme foi linda, né? A lembrança do uniforme. Eu amava aquele uniforme. Era uma jardineira colorida, com uma blusinha de botão, um xadrez assim, colorida, e eram todas coloridas. Olá! Olá, Oi! Isso aqui, você tá como chave pra gente. Me eu fala. queria entrar no nome da escola para dizer e agradecer a sua iniciativa. Tem sido, assim, nossa, muito confortante ter visto tantas homenagens, os pais da escola nos grupos, no Facebook, pessoas das antigas que eu mesma não conheço, né? Eu sou a Betinha, sou a filha mais velha da Beta, mas estou tentando organizar tudo e poder colher todas essas mensagens. Eu queria deixar claro para vocês aqui que os últimos momentos dela com a gente foram assim maravilhosos. Essa pandemia, por mais que, né, tenha causado esse isolamento, a gente se uniu mais ainda. E aqui, claro, eu estou até na biblioteca, a gente estava arrumando a biblioteca de casa, classificando os livros do meu avô, Jean Piaget e todas as outras áreas que aqui é infinita. A gente organizando, classificando, fazendo artes, tudo que ela sempre gostou. E assim, dizer que ela estava muito feliz, muito. Foi assim uma coisa pontual e ela foi sem dor. Eu acho que isso é importante dizer para todo mundo, porque as pessoas me perguntam, mas ela sofreu? Como é que foi isso? Porque, de repente, ela estava super bem. Sabe, foi um tempo de eu ir na cozinha e voltar e a gente já não conseguiu mais as respostas. Mas eu quero dizer que eu espero que a chave do tamanho fique na lembrança de todos vocês. Ela ficou na minha, porque eu nunca estudei em outra escola, a não ser na chave do tamanho, inclusive até o ensino médio. Então, eu tenho uma experiência inteira na chave do tamanho. E depois eu só tive uma experiência fora quando fiz um intercâmbio do ensino médio nos Estados Unidos. Então, posso dizer assim, eu sou uma chaviana. Eu espero para esses alunos hoje que a gente está tentando fazer essas aulas online e está sendo super divertido. Eu acho que de uma forma ou de outra a gente conseguiu equilibrar muito isso. E eu tenho vindo à frente disso para ajudar, claro, com os meus professores que estão aí presentes também na live, que estão dando duro. A gente está tentando fazer uma escola piagetiana online, o que é muito difícil, porque a gente trabalha na prática. As crianças ainda não entenderam muito, né? São pequenas, e aí eu estou tentando falar na linguagem bem infantil para que eles possam entender. Mas como eu disse isso para os pais e disse para alguns amigos pelo WhatsApp, que eu só consigo lembrar das coisas boas. Como a minha mãe não estava sofrendo, então não tem coisas negativas, né? E eu acho que isso que conforta. Então, assim, claro, eu estava aqui assistindo a live, me preparando para chamar, para convidar, né, para poder entrar, vendo meu primo falar, vendo a Saavedra falando que a Bia estudou comigo. Então, assim, eu tenho grande conhecimento, né, com elas e tudo. E aí é tão legal, é tão emocionante. Aí dá aquela vontade de chorar e aí de lembrar as coisas, né, do passado. Então, a gente estava aqui na biblioteca, o Ângelo, que foi o primeiro aluno dela, eu até essa semana mandei uma foto que a gente encontrou aqui em casa dele, do pai dele e da esposa, e que a minha mãe disse, não, você entrega essa foto para eles, diz que a gente vai entregar na casa deles. Então, a gente tinha muito isso, esse negócio, sabe, de encontrar uma coisa aqui na biblioteca. Minha biblioteca está toda sendo arrumada. Então, a gente encontrou um bloco que se chama Livro 3,
que era inclusive um livro que a gente trabalha no Operatório 1, que, né, seria o primeiro ano, o segundo ano, e esse livro 3 estava sumido, tinha muitos anos. Até conversamos com a coordenadora para a gente poder tentar achar esses arquivos e tal. E aí eu achei aqui nessa arrumação, e um dos blocos era exatamente os questionamentos das perguntas do texto, e tinha 2 alunos que são pais, seria o Ângelo, um, e o outro é o filho da Zélia, que é uma grande amiga da minha mãe também. E aí eu tirei foto, mandei, sabe? Falei assim, olha, gente, que legal que a gente achou. Então, a gente tinha muito disso. A gente Mantém, né, um vínculo, né? demonstrou aí o bloco de Uma enigma. relação. Ela tem uma paixão ela tinha uma paixão por esses enigmas, que é uma coisa. Não, maravilhoso. Achei o caderno de especialidade. Até hoje a gente usa esse caderno. Mesmo modelo. É maravilhoso isso. Os problemas, os enigmas. Sempre eu tinha um texto para escrever, o dever aqui era o texto, e do lado eu fazia um desenho. Você podia fazer um desenho, uma colagem, alguma coisa. E o legal é que a gente sempre mudava os belinhas. Então podia ser pulando linha, podia ser desenho micro, desenho macro. Olha, sobre a escravidão, olha isso aqui. Muito legal. E a gente guarda isso. Eu tenho uma pilha de livros de especialidade aqui minha também. Nossa. Muita coisa. Eu tenho mais coisas. Deve estar na casa da minha mãe. Eu queria ter visto mais, mas eu só achei esses 2. Aliás, a minha Pro Giovana aqui, mãe do Marcelo. Pro Giovana, Enigmas. Eu fui Recanto Monteiro Lobato. Muito bom. A gente tem aí também na live a Pro Gisele, que foi a minha professora e até hoje trabalha com a gente na escola. Ela tem 40 anos de chave e, assim, a gente sempre recorda as coisas. Então, quando a gente está dando aula com as crianças hoje, atualmente, a gente fala, olha, quando a Pro Gisele era minha pro, ela fazia assim, assim, assado. Olha, ela é pro do Recanto Monteiro Lobato. Então, a gente sempre falava, faz referência para que eles vejam que a escola também é uma família, e teve gente aqui que falou que não é só uma escola acolhedora, ela era realmente uma família. A gente gosta disso, né? Ontem eu tive o prazer de estar no mercado, fui fazer compras antes de voltar para casa, e aí encontrei uma mãe que o menino saiu do ensino fundamental 2, né? E foi para o ensino médio, porque a gente não tem mais ensino médio. E aí ela estava super angustiada, a gente conversou, e depois, quando eu fui embora, ela me mandou uma mensagem tão linda, dizendo, nossa, você foi uma luz que apareceu no meu caminho, e eu tinha dito para ela, olha, pode deixar que assim que eu chegar em casa, eu vou falar com a minha mãe para ver o que a gente pode te ajudar, porque o menino está enfrentando uma situação difícil no ensino médio, e a gente vai dar um jeito para ajudar, que a gente conhece a diretora da outra escola, então a gente vai fazer um caminho, uma ponte. E realmente, eu cheguei em contei para minha mãe, ela disse, olha, fala isso para ela, a gente vai resolver, tarará. Então, a gente já entrou na história dessa mãe e, sabe, é uma coisa assim que, nossa, fica... É um outro grau de envolvimento, né, com os alunos, né, é com a missão, com a da educação e com o afeto. E me diz uma coisa, Betinha, a chave funciona hoje no Recreio dos Bandeirantes? Está no Recreio dos Bandeirantes. A gente, quando fez essa mudança toda, não só pensou na qualidade de vida, né? Porque a gente mora no Recreio, estava ficando inviável ficar indo para a Zona Sul, porque a Rocinha ali estava complicado naquele momento. Então, a gente tomou essa decisão de ficar num ponto só e tentar fazer isso de uma forma concisa. Vamos fazer os cursos. E a gente já, por incrível que pareça, eu, meu tio Nelson e a minha mãe, a gente estava bolando várias ideias de lives. Por exemplo, depois dessa sua live, a gente já ia comentar de fazer uma com ele, porque ele é consultor técnico. E aí tem muito a acrescentar, porque ele que administra o blog da minha mãe. Então, a gente resolveu que vai fazer todas as filmagens das testagens, a gente vai fazer os testes piagetianos para quem quiser, para poder acessar pela plataforma. Então, que maravilha! Tinha muitos projetos, entendeu? E ela era assim, vamos, minha filha, fala, bota alguma coisa aí para esses pais. Vamos, eu vou botar uma frase aqui, eu quero ver quem vai responder. Então, ela tinha essa coisa de realmente buscar que as pessoas se envolvam com a educação, que entendam, sabe, que critiquem, que façam...
Eu te falei no início, eu estava falando que eu queria tanto ter falado com ela sobre a importância da gente trabalhar essa questão do desenvolvimento moral da criança, da gente trabalhar com crianças e adolescentes, agora dilemas, né, processo de tomada de decisão. Eu tenho pensado nisso, em como seria rico e importante para esse momento que a gente está vivendo, trazer julgamentos simulados, com questões controversas, para os alunos argumentarem e justificarem as suas decisões, as suas respostas, né, que eu acho que é isso que é o exercício que a gente aprendeu a fazer na chave, que eu acho que agora teria uma importância fundamental, que é provocar aquele desequilíbrio, né, para fazer pensar, e aquela história que a gente aprende, né, não tem resposta certa ou errada. O que interessa, né, ao professor ali, a quem tá, é o percurso que a criança está fazendo para justificar a sua resposta, né? É ali que o professor tem né, a noção de que recursos aquela criança já tem, que habilidades ela já domina, para poder justificar essa ou aquela resposta. Isso é maravilhoso. É isso que a gente trabalha né, quando a gente quer construir consenso, quando a gente quer, né, ouvir todos os aportes e a multiplicidade de ideias, enfim, eram para mim. Então, no que você quiser, eu quero participar desse projeto, eu quero ajudar, porque eu estou inquieta, pensando que as crianças e os adolescentes de hoje estão precisando de tarefas e de propostas mais envolventes e que os faça pensar mais e se problematizar de verdade. E não só estar fazendo aula à distância porque estão com medo de perder o ano ou porque estão com medo de ficar para trás. Respostas já prontas, porque a gente quer exatamente jogar o desafio. Cara, pensa, o que você pode fazer? Então, a questão do enigma tem sido uma batalha até com a professora de matemática para poder ver que tem uma resposta, mas tem diversas maneiras de você pegar aquela resposta. E é isso que vai enriquecendo eles, porque quem ensina é o outro aluno. Então, quando a gente bota aí, ó, a roda está aberta, vai lá, fala a sua resposta, e é possível, e a sua. Então, a gente pode fazer N atividades para desenvolver essa inteligência. Olha só, eu estava olhando, tem um enigma. Enigma era assim, a gente tinha as fichinhas, né? Aí você bota seu nome, sua idade, quantos meses e tal que você tem, botava um número. Aí você recebia um papelzinho assim, com um problema, um enigma, você colava e levava para casa para resolver. Esse aqui que é o meu tema, né, que eu adoro, dizia. Há muito tempo atrás, um rei resolveu matar o seu primeiro-ministro e mandou-o para o júri. O júri consistia em tirar um papel de dentro de um pote de ouro, no qual havia duas palavras, culpado ou inocente. Como o rei queria que ele fosse condenado, ele trocou a papeleta de inocente por outra de culpado. O primeiro-ministro descobriu o que o rei fez e, na hora do julgamento, o primeiro-ministro tirou uma papeleta culpado. Mas, mesmo assim, foi inocentado. Como aconteceu isso? Aí eu respondi... Ele botou uma papeleta de inocente ou ele denunciou o rei. Aí embaixo estava escrito, quem colaborou com você na resposta? Ninguém. Como? Raciocinando. Como é que você fez? Eu escrevi raciocinando. Aí embaixo tem, marque sua opinião. Fácil, difícil, ótimo, interessante, já conhecia, precisei de ajuda, não consegui entender. Usei objetos para... Sensacional! Todos os enigmas a gente botava isso, né? Eu achei muito bom isso. O enigma é uma parte legal, porque é a parte da tomada de consciência. De você entender como foi mesmo que você fez. Você fez sozinho e o cara dizer, não, eu fiz com a minha mãe. Não, eu fiz com o meu irmão, porque não é problema. Não, com quem você fez. Era disso. Perfeito. Não, e assim, às vezes, a minha mãe postava sempre no Facebook uns enigmas daqueles de percepção, né? E as pessoas ficavam danadas, porque cada uma botava uma resposta. Não, mas pelo amor de Deus, diz a resposta. E a minha mãe disse, não, eu sou piagetiana. Eu quero que vocês discutam como é que vocês vão chegar a essa resposta. Então, a gente via bem quem era do estilo tradicional, que queria aquela resposta certa, pronta e fixa, e sabendo que poderia chegar de outra forma, poderia ser uma multiplicação com adição, né, com soma, ou então fazer por equação, expressão numérica ou expressão algébrica, mas não importava como você ia fazer. O importante era você tentar abrir todos os possíveis. Muito bom.
Maravilhoso. Olha, Betinha, obrigada por ter vindo, né? Ter falado dos projetos e dividido com a gente tudo isso. Tomara que você, enfim, conta comigo e com todo mundo aqui para tocar os projetos da Chave, da família, tá bom? Pode deixar, olha, pela oportunidade e, claro, quem quiser mais falar aí, falem, porque a minha mãe realmente merece muitas homenagens. Eu estou ainda resolvendo aqui a parte de papelada, mas está dando tudo certo. Depois eu vou anunciar como é que vai ser feito o velório. E ela pediu, ela me passou as instruções da vida como ela queria, né? Eu quero ser cremada, você vai tocar a escola, como que vai ser a vida da família, como vai ser a minha casa, parará. Então, eu estou tentando seguir todas essas normas, porque ela disse que se eu não fizesse isso, ela ia voltar para puxar meu pé. Então, eu tenho que estar ali em cima. Então, muito obrigada por todo o carinho de todo mundo. Adorei rever o meu primo, que eu não vi há muito tempo, mas já vi aqui pela live. Eu tenho muitas pessoas espalhadas pelo Brasil, algumas fora do país também, mas estão todos no meu coração e meus filhos estão aqui ainda tentando entender. Mas muito obrigada, tá? Aqui eu... Oi! Muita força, tá? Muita força para vocês e conta com a gente aqui, conta comigo no que vocês precisarem. Olá, família. Oi, gente. Beijos. Beijo muito grande, tá? Obrigada. Tchau, Até tchau. breve. Oi, Pedrinho Olivia. Miranda. E aí? Ah, que coisa, né? Te liguei hoje chorando tanto. Queria tanto ter esse encontro com a Beta hoje aqui. Mas está sendo bom estar com todo mundo, mas triste também, né? Sim. Sei lá. Tô meio desconjuntada. Conta pra gente. Bem emocionado aqui, ouvindo as histórias, lembrando, né? E esse trabalho tão importante, né? Que dá esse protagonismo, né? Para a criança, desde cedo, da própria vida, das próprias questões. E acho isso muito tocante também. Ver a Nina. O que você lembra, assim, a gente foi da mesma turma. A gente foi, cara. A gente foi da mesma turma. E apesar de não ter tanto contato, né? Por essas pessoas desse período, queria desejar os sentimentos aí para a família toda da Beta. Lindo ver a Betinha falando. Todos os projetos, né? Porque depois eu perdi o contato totalmente com a escola, assim. Uhum. A escola se mudou também. Eu moro pertinho da Madre Jacinta. Eu me lembro de ter ido lá com as minhas filhas, mostrar aqui, foi a escola do papai. E foi muito marcante, assim. Eu tinha vergonha um pouco, uma época, assim, de... Me lembro que às vezes as pessoas me perguntavam, você tá em que série? Eu falava, não sei, eu tô no Recanto. Recanto Pedrinho. Recanto Pedrinho. A minha pro é a pro Gisele, eu amava a pro Gisele, cara. Gisele. Ela tá aqui, não tá? Tá aqui. Tá aqui. Essa coisa muito legal dos enigmas, né? De você, eu me lembro deu no, sei lá, no científico resolvendo questões de física sem fórmula, assim, né? A gente descobria a fórmula e eu estudava pouco, mas em física eu me dava super bem. Incrível. Meus amigos falam, você é muito maluco, como é que você conseguiu resolver isso sem saber a fórmula? Né? Isso eu acho que é uma coisa, né? Eu adorei lembrar a coisa da hora do palavrão, da hora da briga, né? Tá bom, vocês querem brigar? Então vai, briga aí. Briga aí. E aí, quando você vê que você tem que brigar, aí você começa, não, mas peraí, não pode puxar o cabelo, não pode, né, chute no saco, não pode nada. E aí você vê, aí, pô, realmente não vale a pena brigar, né? Pra que brigar, né? Aquilo esvazia, né? Sei lá, aquilo dá uma... A Mirna tá falando, a gente não sabia tabuada e todo mundo ficava chocado. Até hoje.
Até hoje, decorar é uma coisa que não faz parte assim, né, do repertório. Você entende, você encontra uma maneira e você chega na resposta, né? Não tem. Eu não sei escrever em letra de mão, por exemplo, porque eu escrevia letra... Como é que se chama? De imprensa? Eu Não escrevo em sei. letra de imprensa, sei lá, letra maiúscula. Eu escrevo tudo em letra maiúscula. E eu me lembro assim, pô, você não quer escrever? Eu falei, não, mas você vai para uma escola que talvez precise. Eu falei, mas eu não quero. E eu fiquei ali. E a gente acho que enfrentou os desafios, né? Os percursos todos profissionais e as escolhas que eu acho que a gente foi fazendo com total autonomia e criatividade. Não sei, eu devo muito à Chave, eu devo muito a essa formação, enfim, pelo meu percurso, pelo que eu acho que né, sou hoje, pela profissional que eu me tornei. Eu acho que eu tenho eu devo muito assim, a forma de inventar o direito, de fazer o direito do meu jeito, de me conectar, de conseguir tomar boas decisões e de né, não ficar tão na caixa, né, de poder pensar fora da caixa. É uma coisa que eu acho que vem Todo mundo daí. escreve letra bastão, letra bastão, letra bastão. Letra bastão. Mas eu acho que a Chave dá realmente essa autonomia, né? essa criatividade, muito legal. E aí você falou hoje, pô, entra lá, participa. Eu convidei a Minis aqui, a Maria Inês, né? Que estava até no Cozido. Que foi professora. Tá aqui a Mariana Saavedra também, que eu avisei o Rafa, irmão dela, acho que ele avisou a família toda. E achei muito legal a sua iniciativa de fazer essa homenagem para a Beta e a escola também. Porque, Pedrinho, eu tinha uma live marcada com ela. A gente era para a gente estar conversando. Eu divulguei, eu combinei com ela no fim de semana. Vamos fazer uma live, vamos pensar educação, vamos pensar, né? Enfim, já falei. Mas era para ela estar aqui. Eu estava tomando banho no meio do dia, pensando já na live, nas perguntas, quando a minha prima Letícia me ligou e falou: prima, você não viu, né, no Facebook e tal? Como assim? Deve ter algum engano, tá errado. A gente tem uma live hoje às 5 horas, eu tenho um horário marcado com a Beta, não é assim não, sabe, pessoa? Então é aquele vácuo, né? É aquela, de repente, de repente você fica solto no espaço, assim, como assim? Você te dá uma... Então eu falei, não, vou apesar... né? Nesse momento, a gente fica ainda mais vulnerável, assim, enfim. É isso, sabe, Pedrinho? Da gente não adiar as coisas, da gente fazer mesmo, sabe? E essa era uma conversa que eu queria ter há muito tempo. E essas conversas públicas, eu acho que elas são ricas, porque a gente pensar publicamente as questões e não está só palestrando, não está só dando aula, a gente está aqui para, né, trazer as perguntas, hesitar, e eu acho que isso tem um valor. E eu, né, assim, meio a queima-roupa, assim, estava propondo fazer essa live para ouvir a Beta, né? Então, tinha muito mais perguntas e, de repente, eu fiquei meio sem chão, assim, fiquei muito, apesar de ter sido, né, como disse a Betinha, sem dor, tem uma coisa bruta, né, da crueza da vida, né, que, de repente, te tira do circuito, assim, sem nenhum aviso, né? E aí eu fiquei meio assim, aí falei, vou transformar essa live numa homenagem, não vou deixar de comparecer, não vou deixar de comparecer no meu compromisso com a Beta. Então eu tô aqui. E quando você falou, pô, vai lá, fala alguma coisa, canta uma música, aí me veio na hora, talvez você até me explique por quê, que é uma música do Tom Zé. Me veio na hora isso aqui, ó. Que eu não sei, acho que tem um pouco a ver com a chave, assim, essa coisa de você desfazer para fazer de novo de uma maneira melhor, né? Deixa eu só dar um confere aqui na afinação. Vai. Tô bem de baixo para poder subir, tô bem de cima para poder cair, tô dividindo para poder sobrar, desperdiçando para poder faltar, devagarinho para poder caber, bem de leve para não perdoar. Tô estudando para poder ignorar. Eu tô aqui comendo para ver. Eu tô te explicando para te confundir.
Tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. E esqueci. Devagarinho. Que lindo. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Viva Beta! Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. O celular tá caindo. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Muito bom, que lindo, que maravilhoso, isso. Pedrinho. Putz, você Beijo para todos. maravilhoso. Obrigada demais. Maravilhosa é a nossa vida aí, nossa educação. Isso. E essa história bonita da Chave do Tamanho. Viva Perfeito. Beta a todos. Obrigado, Viva. Olívia. Obrigada, Pedrinho. Um beijo. Oi. Olívia. Oi. Que pena que o Pedrinho já... Conseguimos. Que pena que o Pedrinho já saiu. Bom, mas ele ouvindo, deve estar ouvindo a gente ainda. Não está não, Pedrinho? Eu vi que a Lucelena Saavedra está aqui, que é minha amiga querida, mãe de minha aluna deliciosa, Mariana, do Rafa. Bom, é muito difícil a gente falar nessa hora. Eu fiquei muito chapada com essa notícia. E, assim, foi a primeira escola que eu trabalhei e eu criei uma relação com essas pessoas e com a educação e com as crianças que não tem jeito, é perpassada, assim, por essa experiência na Chave do Tamanho, né? Então, eu trabalhei lá 77, 78, 79, 80, eu acho, eu fui para a Chavinha, para coordenar a Chavinha, e fiquei mais 1 ou 2 anos. E assim, hoje eu fico pensando a confiança da Beta, do Lauro e da família toda, para eu, sei lá, com 26 anos, coordenar uma escola. Né? Depois disso, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e assim, a Beta nunca saiu Tem alguém dizendo que bom te ver, trabalhamos juntas. A Beta e a família da Beta nunca saíram da minha vida. Eu editei vários livros ligados à infância, eu tenho um site um portal que chama Papo de Pracinha, que eu não sei se você conhece, voltado para crianças. A Beta sempre esteve, todas as coisas que a gente fez, a Beta foi, todos os livros que eu editei, eu levo ela para falar com meus alunos na UERJ, a Márcia Penalva, imagina se eu não sei quem é, claro. E minha querida foi morar em Vassouras. E a tia dela foi minha professora de educação infantil, olha que máximo. Annelise, irmã do Zé, que máximo. Zé Emílio, me lembro do Bernardo, acho que é o Bernardo, né? Criança também. Gente, é muito difícil, eu queria dizer, assim, te agradecer, Olívia, preciso falar, te agradecer por essa força de você num dia como hoje. Você falou uma coisa que para mim foi muito importante, dizer assim, eu não podia faltar nesse meu compromisso com a Beta hoje. Eu sabia da live, eu tinha 1000 coisas para fazer e eu pensei, não sei se eu vou conseguir antes de 5 horas estar lá,
Eu recebi da Mariana Saavedra, falei com a Betinha já hoje, e assim, não sei dizer, estou passada com essa notícia. E quando eu entrei aqui, que eu saí da minha reunião, eu vi que a Betinha estava falando sobre um momento, como ela morreu, que eu não sei ainda, eu sei que foi um mal súbito em casa. Mas ela estava contando, me fala, Olivia, como foi, é meio perverso, Ela mas... só falou isso, que foi sem sofrimento. A Betinha foi à cozinha, voltou. Quando voltou, ela estava passando mal e foi rápido, pelo que eu entendi. A Betinha me disse assim, Inês, ela conseguiu se despedir da gente. Acho que ela deve ter passado mal, não sei se foi um infarto, alguma coisa assim. Com certeza de foi, com minutos. certeza. Ela estava bem, assim, a gente trocou mensagem, a gente ia fazer essa live hoje, a gente estava conversando, né? Eu queria falar de projetos, enfim, estava tudo certo, ninguém estava... Pode ser que eu tenha que desmarcar, porque eu estou doente. Não tinha nada, assim, estava tudo bem. Não, ela estava ótima e assim, ela já tinha colocado uns 3 estentes, já tinha infartado. Ela me chamou, eu fui à festa de São João da Chave, lá no Recreio, há 1 ou 2 anos atrás. Enfim, ela estava num momento ótimo, ela tinha uma energia, assim, né? Queria com você fazer essa live. E eu queria te agradecer você não ter deixado a gente, assim, sozinho num dia como hoje. Sim. Muito difícil isso. E difícil pela história, pela construção, né? Por ela com esses filhos, ela tem filhos adotados, eu também tenho 4 filhos, mas ela se envolveu o tempo todo com as minhas histórias, então queria te agradecer, na verdade. Te agradecer pela coragem e dizer assim, que eu estou sempre junto. E eu tenho muitos projetos ligados à educação que eu queria dizer hoje para a Betinha, porque eu não sei quando eu vou conseguir dizer, que eu talvez possa também contribuir de alguma forma, enfim. Tá bom. Meu coração tá quebradinho hoje. A música que o Pedrinho cantou, e eu amo o Pedrinho, eu sabia cantar toda. Me deu um astral bacana, sabe, de cantar com ele. E a Elisa Biondi, minha querida amiga, também está aqui. Gente, é uma história de Chave do Tamanho que não é para esquecer, uma história construída com o coração, né? Não só com a cabeça, com a inteligência, mas não dá. Não quero ocupar todo mundo também. Eu queria dar beijo e agradecer, Olivia. E vamos nos falar. Vamos. Estamos conectados aqui. Pois é. E isso fortalece, ajuda a gente a enfrentar esse momento. Com certeza. Né? Ela merece todas essas homenagens e a nossa presença aqui agora. Né? Com certeza, uma guerreira, uma querida, tudo certo. Então a gente volta a se falar, Inês. Vamos nos falar. Tá bom? Um beijo para todo mundo que está aí, que me mandou beijocas também. Um beijo, Pedrinho. Beijo. Tchau, Inês. Tchau, querida, obrigada. Sei lá, eu gosto de ficar lembrando coisas da escola, assim, que nem tudo a gente lembra, né? Situações, o tempo de luta e outros tempos. Sabe uma coisa que eu estava lembrando enquanto entra a Vânia? Quando terminava a hora do pátio, que as professoras, acho que tocavam um sino e cantavam tchu, 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 como é que era? Vamos viajar, tchu, 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 viajar de trem. Como é que era isso, gente? Alguém me fala. Não era isso? Todo mundo. Eu me lembro disso, de uma algazarra, das crianças correndo no pátio, brincando, e as professoras e as pessoas, as prós, andando, batendo palma, e tinha essa cantoria para avisar que o tempo do pátio terminou. Era isso mesmo, né? Como é que era a música? Até hoje canta. Como é que é? Como é que começa? Era isso? Tchu, 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 batendo palma, né? Que sensacional. Mariana, quer falar? Não conseguiu entrar a Vânia, alguma coisa aconteceu. Eu gostava também de lembrar, eu acho uma coisa gênia, né? Assim, os alunos, como já foi dito aqui, mas para a gente lembrar, oi, Mariana! Oi, tudo bom, Olivia? Tudo bom? Estava lembrando aqui dos alunos, da gente fazendo, todo dia tinha rodinha, né? E as regras do recanto, as chefias.
As Pois é. chefias. O que Era mais? isso. O que que você... Eu lembro de tanta coisa, né? Essa escola foi realmente... Toda vez que a gente se encontra com os ex-alunos, é impressionante como o carinho é muito forte, né? Realmente, assim, hoje eu acordei e não sei por que eu não costumo fazer isso, não abro o Facebook com frequência. Não sei por que eu, ainda deitada na cama, abri o Facebook no celular e foi, acho que a segunda notícia que apareceu para mim. Eu fiquei, na hora, assim, meio impactada, sem entender. E ao longo do dia, assim, a ficha foi caindo, sabe? Assim, e eu fui percebendo, assim, como que a Beta era uma pessoa da minha família, sabe? Então, E aí eu tô percebendo agora como que tá todo mundo tendo o mesmo sentimento, sabe? A gente está vivendo um luto de uma pessoa da nossa família, uma pessoa muito próxima, né? Então, apesar da gente não estar encontrando a Beta há muito tempo, né? Isso eu agora moro na Zona Norte, a família na Zona Sul, a Beta no Recreio, que já desde a nossa época que ela morava lá, né? O Lauro, eu me lembro de ter ido na casa deles, inclusive, eu acho que algumas poucas vezes, mas fui. Como isso é tão presente na gente, como isso está tão impregnado, né? E aí, quando a gente fala da Beta, a gente fala imediatamente da escola, vem todas essas lembranças maravilhosas, né? O Enigma, a especialidade, os tempos, né? O tempo de luta, eu não me lembrava, mas eu me lembro que realmente esses tempos, assim como as regras, né? Que a gente, a cada ano, quando começava o ano, tinha que decidir quais eram as regras do recanto, né? Esses tempos eu sei que eles vinham muito em função da necessidade da turma, né? Então, se é uma turma que está num momento muito briguento, um batendo no outro, vocês querem bater? Então tá, então vamos lá, vai ter tempo de briga aqui. Nesse tempo vocês podem brigar, fora desse tempo acabou a briga, né? O tempo do palavrão chega uma hora que não tem mais graça, né? Se pode falar tanto palavrão, foi a graça. Eu me lembro muito pequena, não sei se eu tinha uns 7 anos, sei lá, 6. Tinha um negócio de querer ver calcinha das meninas. Nossa. Aí, não sei, o pessoal da minha turma deve lembrar que aí teve uma menina, a gente fez uma rodinha, e aí começou, porque um levantava, né, a saia para ver a calcinha, e aí tinha essa coisa de ver a calcinha. E aí, eu não me lembro, a Pro conduziu lá, de alguma maneira, a conversa sobre o que estava acontecendo. E uma menina, a Maria Eduarda, quem vai lembrar aqui da Duda? E ela era toda magrinha, e ela levantou e falou, querem ver a calcinha? Levantou e levantou a saia, assim, no meio da rodinha, e mostrou a calcinha. E é meio isso, sabe? Você desmistifica as coisas. Você tem alguém que vai lá... E aí, vamos falar sobre o que está acontecendo, vamos falar o que é, que necessidade é essa, vamos então trabalhar isso. Isso é de uma coragem, sabe? Porque isso é educar para enfrentar as situações do grupo. É genial isso, sabe? É genial. Sabe? A Duda, lembra, Pedrinho? Eu lembro, isso me marcou muito, porque ela estava de uma coragem, como disse minha mãe, ela já devia estar em outro patamar da moralidade, ou, né? Sei lá. Eu sei que ela teve aquela abertura para fazer aquilo e me marcou muito. E é isso, eu acho isso eu tenho muita admiração por isso e quero levar isso para sempre, né? Essa coragem de trabalhar em grupo, de divergir, de enfrentar as questões, de elaborar em conjunto o que precisa ser feito e o que precisa ser mudado, né? Uhum. E outra coisa que eu queria lembrar, assim, que é uma coisa que minha mãe sempre me chama atenção, que foi uma observação minha, né? Quando eu estudei, quando você estudou também, você era da turma do Rafa, né? Uhum. A gente terminava no quarto operatório, né? E aí terminava a escola e aí você ia para outra escola, aquela tal escola que o Pedro falou que a gente ficava com vergonha quando vinham perguntar qual é a sua série. Que série? Já começaram as suas provas? Que provas? O que é isso? Eu não sei o que é prova. Você não sabe o que é prova? Essa sua escola deve ser muito ruim. Sua escola é muito ruim. Como que você não tem prova? E eu me lembro da minha apreensão de ir para uma outra escola dita normal, né? E enfrentar aquilo, né? A prova, a escola e um certo receio de ir, eu não sei nada.
E minha mãe diz que um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, sabe de uma coisa? Eu sei tudo que os meus amigos da escola nova sabem. Ela falou, minha filha, mas por que você achou que você não sabia? Você achava que sabia menos? Eu falei, não, mãe, eu não sei, eu sabia, mas eu não percebi que eu estava aprendendo. E isso acho que realmente era uma coisa que na chave era incrível, assim, a gente nunca sentiu um peso, uma pressão de ter que estudar, de ter que aprender, de ter que... a especialidade, o enigma, os problemas eram mais um prazer do que um peso, né? Do que não era nem dever, né, de casa, era nossa Como é que chamava? Pesquisa. A gente estava o tempo inteiro pesquisando, né? Então, como isso tudo foi tão importante, né? Assim, como era... E aí veio... feliz da Betinha que pôde estudar todo o tempo na chave do tamanho. Porque o que eu senti depois que eu saí da chave foi um processo quase que de emburrecimento, sabe? Assim, de ir sendo massacrada e por um sistema que não é certo. Eu me lembro do meu terceiro ano, que eu ficava o dia inteiro no colégio, no terceiro ano do ensino médio, e ainda queriam que eu chegasse em casa e estudasse. E teve um dia que eu me revoltei e falei, não estudo mais. O que eu aprendi na escola, no colégio, que já passei o dia inteiro nesse diabo desse colégio, se não der para eu passar no vestibular, não deu. E chega. Eu me lembro da minha mãe perguntando isso. Sabe, era realmente como é possível a gente aprender. Você não aprende, você passa a odiar aquilo, né, que você está fazendo. É muito massacrante. E a chave me traz isso, né? Me traz essa memória do lúdico, do agradável, do prazer em aprender, da curiosidade aguçada todo o tempo, né? E aí eu queria mesmo era lembrar isso, assim. Eu pedi para entrar para lembrar esse caráter, esse lado, né, do nosso aprendizado, né? E aí Muito te bom. agradecer, Olivia, foi ótimo realmente, como a Inês falou, a Inês foi minha pro quando era pequenininha. E realmente foi muito bom você ter feito isso, porque eu acho que está sendo o nosso momento de compartilhar o luto, né? De chorar junto, de lembrar junto, de se abraçar virtualmente, né? Já que a gente não vai poder se abraçar pessoalmente nesse momento, né? Sim. Então é isso. Obrigada a você. Obrigada, Mari. E aí? Muito bom te ver, viu? Beijo. Muito bem, força. Tchau, tchau. Tchau. É tão legal ouvir histórias, lembrar situações. Isa! Oi! Que bom! E aí, que Isadora. bonito, hein? Lindo, né? Tá demais, tá demais. Ai, estava tão triste no início e agora eu já estou com uma energia tão boa, Renovada assim, aí, né? renovada, até porque é isso, né? A gente não está com a Beta, mas a gente está com muito da Beta em muita gente, né? Assim, então é bonito isso, é forte pra caramba, né? De ver isso. E Muito. que bom não ter desistido. Eu pensei, vou botar só um quadro preto e não vai ter live porque estamos de luto. Não, tô impressionada com o número de Mas pessoas, impressionante. foi muito legal. E você, Isa, quer compartilhar uma lembrança bom. da chave? Ah, cara, para mim acho que foi muito importante, como todo mundo falando, né? A Mariana falou essa coisa interessante aí no final, de que nada, depois você fica comparando, né, as outras escolas, as universidades e não consegue, nunca é a mesma coisa. E para mim foi muito importante, apesar de ter tido essa quebra, que eu fui embora, voltei, mas essa lembrança de pequena, coisa do uniforme, achei muito legal, alguém estava comentando. Você falou, né, de escolher as cores. Eu li a carta do Rony, o pro-homem. Você lembra disso? Não, você não estava, acho que você não estava no Recanto Monteiro Lobato, que tinha um pro-homem, que era o único pro-homem da escola, porque, né, não tinha um pro-homem. E a gente ia ver o pro-homem, ele com aquela roupa, né, da chave, e aquele uma blusão quadriculado, todo colorido. Acho que foi incrível. E é ele, é o Rony. Eu lembro. Rony Skin. E aí depois eu ainda trabalhei no DICE, né? Que é essa coisa do legado deles, né? O curso de inglês. Então, rever isso foi bem uma emoção e tal, muito legal. Ah, quer contar um pouco? Oi, Pedro. A menina tá falando que era fascinada pelo Pro. Não, a gente ia ver, a gente não fomos alunas do Pro.
E esse pro hoje é meu amigo. Depois eu fui conhecer ele em outras circunstâncias. É o maior barato. Pro Mas acho que Marcelo... o que eu mais lembro é dessa sensação de liberdade, né? Apesar de ter uma coisa também muito... tem que fazer isso, né? Ter uma coordenação, né? Também ter muita estrutura, né? O DAIS tem muito isso também. As crianças fazem o dever, nunca deixam de fazer, né? Os pais se envolvem muito, isso também acho que é outra característica. Mas, ao mesmo tempo, maior liberdade, né? eu acho que isso, né, é uma liberdade diferente, não é uma liberdade no sentido de ausência de regras e de bagunça, não é por aí, as pessoas, né, tendem a interpretar dessa forma, mas é o que a gente está falando, é liberdade de pensamento, é liberdade de percurso individual, de construção da sua própria educação, entendeu? É isso que ele fala, né? É isso que o Piaget, que o Lauro, que a Beta proporcionaram para a gente nessa formação e tal. E é muito bom ter essa autonomia. Tá vendo? A Nietzsche está falando, a proposta é dirigida, a resposta é livre. Então, é uma combinação das duas coisas. Você tem o adulto, você tem aquele que vem para desequilibrar, né? E para provocar, para desafiar o aluno, mas o percurso é autônomo. O percurso, quem faz... Então, existe um comando, existe a regra, mas existe a liberdade para florescer, para desenvolver. E isso é uma liberdade que a gente carrega dentro da gente, não importa onde a gente está. Você pode estar numa estrutura, né, quadrada, opressora, e as pessoas... Mas se você tem isso em você, você vai sempre encontrar uma maneira né, de brotar e de deixar o teu próprio caminho, né? Eu ia ler um pedacinho, olha só, mas acaba que era um... Olha que lindo isso, é um pedaço da introdução desse livro aqui do Lauro, que chama A Construção do Homem segundo Piaget, uma teoria da educação. É um livro que ele escreve maravilhosamente fácil, assim, gostoso de ler. E ele vai falando, né, essa lei, aí ele fala que é preciso agudizar os conflitos. Toda evolução foi a superação de obstáculos. Ai da criança que não sofra frustrações. Aí ele vai falando mais um pouco. Ele fala, dessa forma, Piaget sugere implicitamente mudar radicalmente a pedagogia. Em vez de fazer dela uma facilitação, transformar a educação num desafio. Desequilibração. Não é um processo de face, ao contrário. Com isso, extingue-se a função de ensinar. A missão do mestre é propor situações que estimulem a atividade reequilibradora do educando. Ninguém educa ninguém, é o próprio aluno que se educa. Exatamente. Maravilhoso, né? Barato. É maravilhoso. Aí, eu que trabalho com educação hoje, Olivia, você vê os colégios, né, os cursos correndo atrás, né, de novidade, outras formas de ensino. Você fala, cara, já estava vendo isso na década de 70, hello, sabe? É isso. Mas só para ler mais um pedacinho, aí. Só para terminar aqui, só para esse último pedacinho. Para Piaget, porque eu acho que está cheio de marcação aqui. Para Piaget, o fulcro do desenvolvimento mental é a socialização, pois a relação humana é fundamentalmente conflitual, síntese de singularidades. Chegar ao acordo, democracia, é a majorância máxima. Daí a privação da participação, interação, ser o máximo de usurpação na medida em que suprime um processo básico de desenvolvimento individual. A democracia é o próprio processo sociogenético, donde se deduzir que Ortega y Gasset tem razão quando diz que a pedagogia é a arte de modificar a sociedade. É muito lindo isso, gente. Maravilhoso. Muito. Lauro, vou te estudar muito. Vou estudar Lauro, vou estudar Beta. Né? Queria que ela estivesse aqui, mas ela está deixando esse legado, todos esses pros, todos esses alunos, todos os filhos, tantos livros. Eu ainda vou lá nessa biblioteca e eu quero muito, porque isso é muito emancipatório, é muito libertador e é a sociedade que a gente quer viver, né? Uma sociedade formada por pessoas, por indivíduos autônomos e responsáveis pelos seus atos e que tenham liberdade de pensar, de raciocinar e criatividade para descobrir soluções não é? Exatamente.
Então tá, lindona. Um Beijo, beijo. Isa. Eu sou professora, né? Como a escola chama, eu sou proa. Eu acho que eu sou a última a entrar, né? Eu sou, eu sou a mais novata da escola. Eu entrei ano passado e assim, desde que meu olho bateu na Dona Beta, eu falei assim, ela vai me ensinar muita coisa. Sem saber no dia que eu fui lá, sem a conhecer. Então, assim, foi por um pouco tempo que nós tivemos assim uma convivência, mas foi uma convivência muito proveitosa para mim. Eu fico assim hoje, né? Eu me sinto muito triste pela perda física que a gente vai ter. Mas em pouco tempo ela me deu muitos livros para me ler, a forma como ela falava, era algo assim que me animava, porque era muito enriquecedor cada vez que a gente se encontrava, cada palavra, cada conversa com ela. Eu tive a oportunidade de fazer um curso ano passado com ela, e depois a gente conversava algumas coisas, e assim, foi uma troca muito grande. Eu aprendi muito com ela, né? Eu pude fazer, inclusive, uma prova, um concurso. Logo depois que eu entrei na escola, eu usei as técnicas na hora da prova, eu tirei uma nota máxima, com tudo que a escola agregou a mim. Então, assim, a minha trajetória já foi marcada por ela. Então, eu gosto muito dela. E eu tenho certeza que tudo que ela passou e que ela passou para os outros professores, a convivência, foi uma convivência muito iluminada, sabe? E assim, eu sou muito grata a todos, né? Eu gosto muito da Betinha, eu me dou muito bem com os alunos, eu gosto do método. E assim, quando ela conversava, a gente viu o amor no que ela falava. Então é por isso que toda homenagem que está sendo feita é uma homenagem muito bonita, porque valeu muito a pena a passagem dela por aqui. Então ela marcou muitas vidas e vai continuar, né? Porque só o fato desse período, né, nós estarmos, né, tudo é feito no tempo certo, tudo é o tempo, como a escola coloca, né? Então ela pôde ficar esse tempo final na trajetória dela com a família dela, né? E a última reunião que ela falou, eu produzi, eu já limpei, eu já fiz muita coisa, aí agora eu estou com tempo, eu vou me dedicar a vocês, sabe? Então, assim, aquela energia é inesquecível. E isso nos consola, e isso nos dá, assim, um ânimo, né? Porque isso é vida. E ver exemplos bons como o dela, Olivia, nos fortalece. Então eu tinha que falar alguma coisa aqui, porque assim, a gente viu na live, né, foi uma live muito boa, muito interativa, e nós vimos várias pessoas, né, passado, presente, o tempo inteiro falando, se emocionando, histórias marcadas. Eu sou professora há muito tempo também. Eu sei que a importância da educação e de professores na nossa vida, né? E com certeza ela ensinou muito a muita gente. Então, assim, fica o nosso coração aquecido, embora muito triste pelo momento, porque acontece, a gente sabe, mas a gente nunca está preparado para perdas, né? Mas a gente se sente consolado por tudo de bom que ela pôde oferecer. E eu tenho certeza, né, que não só pela sua live, por tudo que você falou, por todas as pessoas que falaram, eu ouvi muita coisa também, foi muito bom para mim, e a gente vai aprendendo um com o outro. Foi um prazer, tá, Olivia? Obrigada, Emília. Prazer. Até uma próxima. Até breve. Um beijo. Tchau. Até outro. E é isso, quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui até esse momento e fazendo essa homenagem, como disse a Emília, essa homenagem emocionada. Gisele, estão insistindo que você entre, daqui a pouco acaba o tempo da nossa live. Ela disse que não vai conseguir
Então, e também vai acabar o nosso tempo. Foram umas falas emocionadas, diferentes, como disse a Emília também, a gente fez aqui nessas 2 horas, né? Veio a família, gente do passado, professores que tiveram no início da história, alunos, e enfim, foi muito prosa, as prós do momento, as prós do futuro. Então foi muito bonito, muito forte. Estou feliz de ter estado presente no chá que a gente marcou e de ter feito a Beta estar presente também, de alguma forma, né? Ela estava presente hoje aqui, através das vozes e das lembranças e das emoções e dos sorrisos e do reconhecimento, de toda a homenagem que a gente fez. Vocês fizeram ela estar presente no Chá das 5, na live de hoje. Obrigada, tá bom? Obrigada, eu agradeço muito. E a live vai ficar salva no IGTV, depois vai para o YouTube. E é isso. Um carinho muito grande pela escola, por ter feito parte, por, né, ter a chave na minha história e por estar aqui com vocês nesse momento, tá bom? Fiquem bem, né? Cuidem-se e viva a Beta. Beta está presente. Beta presente. Um beijo. Tchau, tchau, gente.